Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Podcine. Atenção, Podcines, depois de um certo tempo voltamos a fazer nossa conhecida lista. Vamos lançar a top 10 da nossa lista, na verdade você top 20, né? Que é top 10 de cada. Top 10 meu e do Bambam de listas de filmes de esporte. Lembrando que nós já fizemos uma lista de filmes, já citamos, né, na época da Copa do Mundo, muitos filmes e seriados sobre futebol. Então a gente optou por, dessa vez, tirar o futebol, nosso futebol conhecido aqui do Brasil. O soccer. O soccer nos Estados Unidos, né? Tirar da nossa lista e botar só esportes, outros esportes diversos, excluindo o futebol normal, futebol brasileiro. Isso aí, nós vamos só citar aqui rapidamente 10 filmes, cada um vai citar 10 filmes, sem ordem de que acho melhor, menor, é só citar mesmo. Não está organizado em ordem de melhor para o pior ou assim, não. A gente foi vendo, lembrando dos filmes que a gente já viu e foi botando o nome na relação, então, certo? Vamos começar? Só vamos citar o filme aqui, vamos falar rapidinho sobre ele e quem se interessar aí pela história já pode procurar para ver em casa. Sim, ou então fala nos comentários que depois a gente pode fazer um vídeo aprofundando, beleza, gente? Então vamos começar na lista. Na minha lista eu vou falar 5, o Bambam fala 5, eu falo mais 5 e ele fecha com as últimas 5 dele, beleza, Bambam? Exatamente. Vamos lá então, o meu primeiro filme, para quem não sabe, eu achei que até que eu ia ter muito mais filmes de futebol americano do que o Bambam, mas pelo jeito eu acho que tá equilibrado, ele tá até com mais filmes, porque eu tentei botar modalidades diferentes. Mas vai ter bastante filme de futebol americano, até porque os Estados Unidos produz muito filme sobre, porque é um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, e eu sou praticante de futebol americano, então eu não podia deixar de homenagear o meu esporte, né, nessa lista. Então meu primeiro nome da lista já fala sobre um filme de futebol americano que é Duelo de Titãs, com o Denzel Washington. Ele é o técnico de uma faculdade, né, de um time de futebol americano universitário, que acabou de abrir as portas para alunos negros. Então o filme gira nesse conflito de raças com o esporte e o futebol americano como plano principal. Beleza? Isso aí. O segundo filme de basquete, Coach Carter, que também é muito famoso. Na época da minha faculdade, então, o nego passava isso à torta e à direita, esse filme. Uhum. Muito bom, fala sobre um técnico de basquete que vai para um colégio que ele estudou quando era mais novo para ser o treinador do time de basquete. E ele implementa regras rígidas porque o colégio já tem muita coisa de violência, de bandidagem dentro do colégio. Então ele implementa regras rígidas para poder desenvolver não só o time de basquete, mas também evoluir os seus atletas como pessoas, como seres humanos. O esporte, assim como na vida, ele serve para moldar caráter também, e para discutir muitas questões sociais. E é por isso que eu sugeri essa lista de esporte, porque parece que é besteira, mas eu não me emociono com filme de drama, eu não me emociono com filme de basicamente nada. A única coisa que faz meu olho ficar marejado é filme de esporte, é impressionante. Porque além de ser o esporte, né, que eu sou educador físico, criado dentro dessa vida de esportista e de professor de educação física, a maioria desses filmes são baseados em fatos reais, então isso que deixa para mim mais realista o filme, né? Sim. Então, falando nesse contexto de realismo, de baseado em fatos reais, eu vou para o meu terceiro filme, que é King Richard, que é de tênis, baseado em fatos reais, que é o pai da Serena e da Venus Williams. Mostra o que ele passou para poder criar as filhas dele e transformá-las nessas duas mega tenistas mundiais. Ele concorreu ao Oscar do ano passado. Sim, ano passado, isso. Ano passado. Não lembro se ganhou, mas concorreu a 10 categorias do Oscar. Não lembro se ganhou. Acho inclusive que de melhor filme. Inclusive de melhor filme. Will Smith, muito bem. Antes do Tapa, né? Foi nesse do Tapa. Foi do Tapa, que inclusive ele ganhou pelo papel. Então ganhou. Então ganhou. Então, meu terceiro filme é King Richard, da vida do pai das meninas, né, da Serena e da Venus Williams, meninas, né, que hoje em dia está 40 e poucos anos. Inclusive, eu já vi uma partida da Serena Williams no estádio. Eu tenho uma parte da minha família que ela é tenista, mas eu nunca fui muito chegado a tênis, então eu nunca... Por isso que eu dou a surra em você quando a gente joga, né? Porra, aquilo não é nem tênis. É peteca com... Não, eu me ensino André Agassi jogando. Inclusive o penteado. Igualzinho.
Meu quarto filme é Arremessando Alto, um filme mais atual, quer dizer, King Richard também é atual, é do ano passado, mas Arremessando Alto, se eu não me engano, foi lançado no final do ano passado, não foi? Que é com o Adam Sandler. É tipo um dos poucos filmes que o Adam Sandler já fez que não é de comédia, e nesse filme ele mostra uma versatilidade incrível, porque é um filme maravilhoso, cara. Eu achei que ia ser muito caricato, ia ser muito zoeira, igual são os filmes dele, mas dentro do filme ele conta pouquíssimas piadas. O humor dele é um humor mais seco, né? É um humor mais natural, menos forçado. Até porque também é meio que baseado em fatos reais, né? É a história de muitos personagens, pessoas mesmo, atores, né? Vamos dizer assim, que participaram do filme, são realmente atletas da NBA. Inclusive o principal, que é o espanhol lá. O espanhol que no filme é o Bo Cruz, só que na verdade é o William Hernan Gomes, que é da seleção da Espanha e joga na NBA ainda esse ano. Aquele Boban, aquele maluco gigante. Boban Marjanovic. Isso, também ele é... Não, tem um monte de atleta, inclusive um dos principais jogadores da NBA hoje, que é do Minnesota, o Anthony Edwards, é o rival lá do Bo Cruz na série. Até o Leandrinho aparece rapidamente ali no filme também. Então, Arremessando Alto com Adam Sandler. Da Netflix, tá? É um filme original da Netflix. É a minha quarta, 1, 2, 3, quarta, isso. E para fechar minha primeira parte da lista, eu não tinha como não homenagear esse filme que fez parte da minha infância, da minha adolescência. Inclusive tem na Disney Plus um seriado que é tipo o spin-off desses filmes, que é o D1, D2, D3, Nós Somos os Campeões, que é um filme de hockey, né? Um time do Mighty Ducks, onde nasceu o Mighty Ducks, os poderosos patos, que começa lá quando eles são bem crianças, eles vão evoluindo, vão para o colégio, né, para o segundo grau, depois eles vão para a faculdade, e isso vai evoluindo durante esses filmes, e eles pegam seleção júnior dos Estados Unidos para os Jogos da Olimpíadas de Inverno. Eu gosto bastante também. Eu vi no SBT, passando no SBT direto esse filme. Cara, eu nunca vi no SBT, já vi em canal fechado mesmo. Cinema em casa no SBT passava direto. E inclusive tem, eu esqueci de anotar aqui, mas tem na Disney Plus um spin-off que o Emílio Esteves continua fazendo o mesmo personagem que é o treinador, só que ele já tem um ringue de patinação meio quebrado lá, e a mãe, que é o filho dela é expulso do time de hockey, ela funda um time de hockey pro filho dela, e é dentro do ringue de patinação do Emílio Esteves, e ele volta a treinar. Então, eu botei tudo numa coisa só, D1, D2, D3 e acho que tem D4 também, Nós Somos os Campeões. É o filme de hockey. É a franquia. Fecha a minha primeira parte dos 5 filmes da lista. Agora eu vou falar aqui 5 filmes, né, que não tem nada a ver com ordem de preferência, como eu já falei antes, mas que tá bem variável, né, Sandra? O primeiro aqui é um filme de futebol americano chamado Um Domingo Qualquer, que é um filme com a Cameron Diaz. E mostra esse lado profissional. Al Pacino também faz esse filme? Al Pacino também. Al Pacino também. Al Pacino sou imensamente fã do Al Pacino. Já vi tudo do Al Pacino. Eu lembrava que não da Cameron Diaz, eu não sei porque eu lembrei da Cameron Diaz e não do Al Pacino. E é um filme que mostra os bastidores de uma equipe profissional da NFL, né, da Liga Americana de Futebol Americano. Liga Americana de Futebol Americano. Faz sentido. Sim. E assim, é um filme que mostra... pra gente é futebol americano, lá eles só chamam de futebol. Mostra os bastidores da liga, os bastidores de um clube, todas a politicagem por trás da diretoria. Tem umas cenas bem reais, eu acredito até que umas cenas tiradas mesmo de um jogo valendo. Eu gosto bastante desse filme. É um filme um pouquinho meio, não diria antigo, uns 15 anos atrás, alguma coisa assim, mas que é sempre atual. O próximo é Jerry Maguire, que é, pra mim, um dos melhores filmes que eu já vi. Tá na minha lista, sei lá, top 20 da minha vida, se botar, de repente tá ali. Tom Cruise, muito bem no filme, junto com o Cuba Gooding Jr., né? Show me the money! Isso é um gif, né? Virou um meme dessa cena, né? O Show me the money. Que é a história de um empresário que está meio que numa agência, está sendo demitido, falindo, aí ele se agarra num jogador novo que tem muito talento, né? Só que o jogador é meio pancado das ideias, né? Mas essa relação entre eles é muito legal, tem uma relação amorosa também que funciona bem dentro do filme. O filme é muito bom, bem emocionante, a qualidade é altíssima. Acho que é o papel do Tom Cruise que eu mais gosto de todos. Então, da lista do Bambam, as 2 primeiras já são 2 de futebol americano. Pois eu nem pensei nisso, eu fui lembrando e fui botando, independente do esporte. É como eu falei, porque a indústria americana faz muito filme de esporte, e é o esporte que mais
Acho que, se eu não me engano, gira mais dinheiro do que a NBA e a NFL. Sim. Um Super Bowl, a final da NFL, porra, gera bilhões de dólares. É a liga no mundo que mais gera receita. Só perde para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Sim, um anúncio no Super Bowl de 30 segundos, tu não vai pagar menos de 150 milhões de dólares. O show do intervalo é algo gigante com o artista, tá? É uma coisa surreal, por isso gera muito dinheiro, então dinheiro chama dinheiro, show me the money. Show me the money. Por isso tem muito filme disso. E o meu terceiro filme também é de futebol americano. E é um filme que faz referência à minha infância, porque eu adorava ver esse filme quando eu era criança, que é Um Pequeno Grande Time, com Rick Moranis. Que é lembra desse filme? Você chegou a ver esse filme? Confesso que eu não lembro, vagamente desse filme. Eu vi umas 200 vezes esse filme, porque quando eu era criança, que eu adorava Rick ver. Moranis é aquele que foi encolher. Então eu lembro vagamente desse filme. Ele tá bem sumido, né? Daqui a pouco aparece aí pra ganhar o Oscar, como Brendan Fraser. E é um filme que mostra um pai de família pacato, meio nerd assim no interior, que resolve treinar uma equipe dos jogadores mirins que foram achados na esquina, que foram reprovados. A filha dele participa, que é a mais badass do filme inteiro, que é a Icebox, o nome da personagem. É um filme de comédia bem leve, bem divertido mesmo, sobre a vitória do underdog, né? O time que ninguém esperava, com só jogadores escanteados, e vai lá no final e ganha. Tu sabia que eu não botei na minha lista, mas tem um filme de futebol americano chamado Underdog. É mesmo? Não conheço esse filme, não. É com aquele o Zachary Levi que faz o Shazam. Sim. Então, ele que é o principal. Eu não conheço esse filme, não. Isso aí passou por mim. Vamos pro próximo. Vou sair um pouquinho do futebol americano agora. Vou falar de um outro esporte. O esporte em si, são raros os esportes que eu não gosto. Esse esporte eu não gosto. Mas o filme é sensacional. O filme é Moneyball. Eu acho que em português ficou Moneyball, o homem que mudou o jogo, se eu não me engano. Com o Brad Pitt, esse filme. De beisebol? De beisebol, exatamente. Quase que eu falo, esqueço de falar o esporte qual é. O negócio das estatísticas. Isso é baseado em uma história que realmente aconteceu, isso virou um livro. E eu já li um livro que se referenciava muito a esse livro, né? Que foi um homem que atuou na liga profissional de beisebol, MLB, né? MLB. Isso. E ele utilizava muito das estatísticas para tomar as decisões da diretoria de contratar um jogador, contratar tal jogador, botar um jogador para rebater não sei quando. Ele usava quase que exclusivamente estatística, e isso deu muito certo. Um time que não era cotado, chegou muito longe. Eu gosto bastante, foi uma história real, então é o Moneyball. Já falei 5? Não, 4. Então vou falar mais um, que também é de futebol americano. Quando eu fiz, eu nem pensei nisso. Já tá gostando mais de futebol americano do que eu, hein, cara? Pelo menos de filme, sim. Esse outro filme é A Grande Aposta. É um filme não tão antigo, com o Kevin Costner, o guarda-costas lá. E é um filme sobre draft, né? O draft do futebol americano, inclusive, que está acontecendo essa semana, já né? Aconteceu. O último dia foi quinta-feira. O último dia foi quinta-feira, então. Inclusive, o Seahawks saiu bem forte desse draft. Eu não conheço nada do draft do futebol americano, no máximo draft de NBA. Eles conseguiram contratar os caras muito bons nesse draft. Então, aí esse Grande Aposta é sobre um diretor esportivo, não sei, um manager, né? Que é responsável pelo draft, né? Draft, para quem não sabe, é a escolha dos jogadores universitários ou não para fazer parte da equipe. Inclusive, essa semana eu estava explicando para a Paula o que era o draft. O que era o draft. O do futebol americano é bem complexo, né? Dura dias e tal. Sim, tem a parte dos testes físicos, onde os jogadores botam lá, fazem os testes para ter o scout, para eles serem selecionados, além das informações da NCAA, né, que é o futebol americano universitário. Aí eles se botam em prova em alguns exercícios, supino, corrida, salto horizontal, e depois vem as escolhas. Você vai passando por vários dias e tem várias negociações. Esse filme mostra muito bem isso. Várias negociações de escolha. Eu quero o Bambam é dono de um time, eu sou de outro. Eu quero um jogador que está no time dele. Eu ofereço, além de pagar, né, pelo jogador, eu ofereço 2 escolhas, a quinta escolha do meu time e a 7ª escolha para eu conseguir contratar esse jogador. Os times negociam não só jogadores com dinheiro, né, pagando por esses jogadores, mas também oferecem, além disso, opções de contratação no draft. E trocas, né? Isso. Então, o filme é basicamente sobre o draft da NFL, um cara que arrisca tudo no draft e acontece várias emoções até o final. Eu já falei aqui mais 5, agora o Sandro vai falar mais 5 aí. Isso aí, vamos lá. Continuando esse negócio do futebol americano, eu vou para mais um filme de futebol americano e mais um filme que a gente já citou aqui do Adam Sandler, só que esse é puxado mais para comédia, que é Golpe Baixo, que é um quarterback, né, que é o lançador de um time da NFL, que ele é
ele é preso por dirigir embriagado, não pela primeira vez, mas pois já tinha sido detido várias outras vezes, é encaminhado para uma penitenciária, e dentro dessa penitenciária o diretor gosta muito de futebol americano e tem o time dos guardas, e para treinar o time dos guardas ele fala para o Adam Sandler montar o time dos presidiários. E aí no final disso teve o jogo entre os presidiários e os agentes penitenciários. Então o filme gira dentro desse treinamento dos detentos para enfrentar os agentes penitenciários e chegar nesse grande jogo da final. E aí tem várias paradas bizarras, tem jogadores de verdade da NFL, como o Bob Sapp, que além de ter sido um lutador de MMA, ele foi jogador da NFL, tem vários personagens lá, tem aquele mexicano gigante que era do WWCT, de luta livre. Então tem vários Tem uma cena personagens desse filme que é característicos. marcante, que tem aquela música do Creedence, como é que é? Creedence, eu não lembro o nome todo da banda. Have You Ever Seen the Rain, o nome da música, que ele jogando na chuva, bem legal. Bastante divertido, é um bom filme da Dan Sandler. Tem até o Crews, qual é o nome dele? Terry Crews faz o filme também, que ele é o cheeseburger. É o cara que trafica sanduíche para dentro da penitenciária. Então, meu 6º filme, Golpe Baixo. 7º filme, seguindo também o futebol americano, que está sendo bem representado nessa lista, é Invencível, que é um filme com Mark Wahlberg, que é baseado em fatos reais, fala sobre a história de Vince Papale, que é um cara que é um barman, e ele é, o time da cidade dele, né, de Filadélfia, se eu não me engano são os Eagles, abrem o draft para, aquela jogada de marketing, abre o draft para poder selecionar moradores da Filadélfia para ter uma oportunidade de jogar no time da NFL. E esse Papale era muito bom, todo mundo incentivava ele a ir lá porque ele sempre foi muito bom no futebol americano, mas nunca teve oportunidade, nunca estudou na faculdade, então não teve oportunidade de mostrar ele na faculdade para ser draftado para a NFL. Então ele com 30 anos consegue passar nessa seleção do Philadelphia e começa a jogar com 30 anos na NFL. Esse é o filme Invencível. Isso aí eu não assisti não. Esse é maneiro, esse filme. É da Disney também, se eu não me engano. O 8º filme, eu botei um filme que ele é lendário. As pessoas que são mais novas que veem nossos vídeos, eu acho que não vão lembrar. Mas se elas gostam de filme de luta, elas têm que ver esse filme. O Grande Dragão Branco. Acho que foi... Gostei da licença poética de você ter posto o Grande Dragão Branco aqui na lista de esporte. Luta é um esporte. Tá é um esporte que não existe, esse esporte assim. É parecido com o MMA. É um MMA mais hardcore. Mais pra luta livre. Mais hardcore. Não, quando o MMA nasceu, que era meio assim. Não era essa qualidade toda, ele nasceu do jeito que era o Grande Dragão Branco. Comitê, né? Era as lutas, capoeira contra Kung Fu, luta livre contra judô, era assim. Então o Grande Dragão Branco mostra muito isso. E é um filme clássico do Jean-Claude Van Damme, que já tá velhão, mas se eu não me engano, esse foi o primeiro filme que ele fez como protagonista, foi o Grande Dragão Branco. Eu acho que vocês devem ver esse filme, que é um esporte, luta é esporte. Tá certo. Então vamos pro meu penúltimo filme, que é Sangue pela Glória. O nome em inglês é totalmente diferente. Esse eu também não conheço. É de boxe, fala sobre... É baseado na história real de um boxeador, Vini Pacienza. Ele foi campeão mundial. Depois que ele foi campeão mundial, ele sofreu um acidente de carro. E ele teve vértebras do pescoço fraturadas e ele teve que fazer uma intervenção ortopédica, que ele ficava com uma armação de ferro com umas hastes com uma auréola de ferro segurando, e essa auréola tinha 4 parafusos que entravam no crânio dele para estabilizar a cervical dele. E essa foi a opção que ele teve, porque a outra opção de cirurgia, o médico falou que ele nunca mais ia conseguir lutar o boxe, porque ele não ia ter mais o movimento do pescoço. Então ele preferiu essa, que era mais sofrida, porque tinha uma pequena chance dele lutar ainda. E mesmo assim as pessoas ficavam desenganando ele. O próprio pai dele, que era empresário dele, ficava desenganando ele, e ele voltou a treinar musculação no porão dele por conta própria, para poder voltar e convencer o técnico dele de boxe a voltar a treinar ele, para ele conseguir voltar. E ele volta e é novamente campeão mundial. É muito maneiro esse filme. Sangue pela Glória.
O ator que fez esse filme, ele fez Top Gun Maverick. É o filho do amigo do Tom Cruise que faleceu, que ele tem um bigodinho. Então, esse que é o ator principal. Sim. E o meu último filme da lista, mais um filme de boxe, que quem fala de boxe não pode deixar de homenagear. É um filme com Will Smith, Ali, que fala sobre a vida de Muhammad Ali, né, Cassius Clay, que depois se converte ao islamismo e vira Muhammad Ali. É a história do maior boxeador dos Estados Unidos, eu acho que do mundo, que enfrentou o governo americano, enfrentou racismo, intolerância religiosa. Enfrentou intolerância religiosa, porque quem mudava, o negro nos Estados Unidos que mudava de religião, porque a maioria mudava para o islamismo, ainda era muito mal visto inclusive pelos próprios negros americanos, que a maioria eram católicos, e ele enfrentou toda a política, a religião, e foi contra todos e se tornou o maior boxeador do mundo. Para mim foi o maior boxeador do mundo, tirando o Rock. Tirando o Rock, ia dar uma boa luta. Então eu fechei minha lista com 10. Falta você agora. Meus cinco últimos. Então, agora eu vou falar de um filme um tanto quanto diferente desse esporte, que é um esporte famoso nas Olimpíadas de Inverno, que é o trenó. Eu não lembro se é chamado de trenó, que é o filme Jamaica Abaixo de Zero. É o bobsled. Bobsled, isso aí. É o bobsled. Bobsled ou o trenó. Dá pra chamar de trenó também, pra quem não sabe, é o esporte... Jamaica Abaixo de Zero é clássico, né? É classicão mesmo, um filme de comédia maravilhoso, eu vi diversas vezes, Pois é. com aquele final emocionante que todo mundo gosta, aquece o coração. Pra quem não sabe, o bobsled é aquele esporte que as pessoas ficam como se fosse num local elevado, vão 4 pessoas, tem um individual também, mas o mais comum é o de 4 pessoas, que saem correndo, se jogam para dentro de um trenó e eles vão descendo como se fosse um toboágua, vamos dizer assim. É uma pista congelada, né? Só que de gelo, né? Uma pista congelada de gelo. De gelo, né? isso aí. Geralmente pistas congeladas são de gelo. Eles em vão sua maioria, tipo 100%. Eles vão descendo aí, essa pista congelada de gelo, até chegar lá no final. Só que acontece que tinha um pessoal lá na Jamaica, obviamente, não é comum esse esporte, porque na Jamaica as pistas congeladas não são de gelo. Não, então... Inclusive porque não são congeladas. Exatamente. Então, inicialmente, assim, alguns atletas não conseguem se classificar para a Olimpíada, chega um treinador e começa a treinar os jamaicanos, a equipe da Jamaica, para esse esporte, para esses atletas participarem de uma Olimpíada. Só que, obviamente, primeiramente, eles não tinham nenhuma condição, nenhum conhecimento sobre esporte. Aí mostra todo o treinamento, todas as dificuldades, até conseguirem chegar na Olimpíada. É um filme muito legal. É maneirinho, de comédia, engraçado. E mostra esporte diferente. Né? Isso. Próximo é de futebol americano de novo. Por que será, né? Futebol americano, na minha lista tem 1, 2, 3... E o seu tem mais. O meu tem 6 ao total. Então, mas esse é o penúltimo. Tem uma lista de 10 só de futebol americano. Tem uma lista de 10. Dos 20 filmes que a gente vai falar, metade do futebol americano não foi combinado. O próximo filme é um filme também, comédia / drama, com Cuba Gooding Jr. também. Deixa eu adivinhar, Meu Nome é Rádio. Meu Nome é Rádio. Esse filme é um clássico que meu irmão adora. Eu não gosto de filme. Eu não botei na minha lista porque eu sabia que você ia colocar na sua. Meu Nome é Rádio, é um filme bem bonito o Cuba Gooding Jr. faz o papel de uma pessoa que tem vamos botar assim, um déficit cognitivo, um déficit de pensei que você ia falar igual o nosso presidente. O quê? Se referindo aos deficientes mentais. Ele falou como? Problema de parafuso, né? O Cuba Gooding Jr. tinha um problema de parafuso. Não fala isso. O presidente falou, eu posso falar. Porra, que merda, hein? Ele tinha um déficit, não sei, meio deficiente... Cognitivo. Vamos botar assim, eu não sei o termo técnico exato. Pode ser mental ou deficiência, pode ser deficiente mental, cognitivo, pode ser auditivo, visual, entendeu? Sim. E o técnico da equipe também de futebol americano, de universitário, se eu não me engano, não lembro agora. Não lembro se é universitário, ensino médio, que seja, high school. E ele tem muito apreço por esse rapaz, né, que começa a ajudar lá na equipe. E assim, o futebol americano é apenas um pano de fundo para essa história bem comovente, né, nessa relação de amor que o técnico acabou tendo por ele e vice-versa. O próximo é um filme bem forte, emocionante, chamado Menina de Ouro. Eu pensei em botar esse filme na minha lista, mas esse filme é tão triste, cara. É triste mesmo, é um filme de boxe. Que eu nem coloquei, eu falei assim, cara, não vou botar esse filme triste. É um filme de boxe com Clint Eastwood, eu não lembro, acho que ele foi o diretor também.
Além de ator, ele fazia o papel depois que o Clint Eastwood fez 40 anos, ele virou protagonista e diretor de todos os filmes que ele fez, né? E bem feito, por sinal, e é muito bom. Que é a história de uma boxer que está no auge, está treinando, está ganhando, está indo para as cabeças, aí sofre, não sei se eu falo, acho que não tem problema não, né? Sofre um golpe baixo e ela fica com problemas seríssimos físicos, fica deficiente, meio tetraplégica. Aí o filme começa a discutir a questão da eutanásia, né? É um filme bem forte, bem emocionante, muito bem feito, concorreu a alguns Oscars. Esse é o Menina de Ouro. O próximo, penúltimo, eu vou dar uma pequena pitada aqui no cinema nacional, que a gente sempre gosta de enaltecer o cinema nacional, e o filme é Aldo Mais Forte que o Mundo, que conta a história do José Aldo, lutador campeão do UFC, campeão de MMA. Não foi só o que eu falei de luta, viu? Então, mas eu falei de um esporte que existe. O Aldo, que muita gente conhece aí, José Aldo Manauara, flamenguista, ele foi homenageado nesse filme, contando a história dele, desde o momento, as dificuldades do treinamento dele, né, até chegar no Rio de Janeiro. Inclusive a Globo passou como se fosse série, né? É um filme e a Globo dividiu em 4 partes e passou como se fosse série, exatamente. Com o José Loreto, que faz o papel do Aldo, é um filme interessante. E o último, para fechar, tem que fechar com o futebol americano, né? O último é O Rei da Água. O Rei da Água. Filme com do Adam Sandler. Adam Sandler de novo aqui, eu nem tinha me ligado que o Adam Sandler gostava tanto de esporte. Inclusive, acabei de lembrar um outro filme de esporte que tem a ver com o Adam Sandler. Qual? Joias Brutas. Que filme é esse? Joias Brutas, que não é um filme de esporte, é um filme da Netflix que até ficaram insistindo pro Adam Sandler concorrer ao Oscar por esse filme, que falam que é a melhor atuação da vida do Adam Sandler. Eu não lembro desse filme. Que tem muito atleta, tem um Kevin Garnett do basquete e tal, tem a ver com aposta esportiva, não sei o quê. É um filme frenético, tem a ver com esporte também. Do Adam Sandler, eu lembrei agora. Bem, O Rei da Água é um filme já mais antiguinho, com o Adam Sandler. Bem antigo. Esse Jorge Bush tem uns 2 anos só, é lançamento, assim, bem rápido, bem atual. E é uma pessoa que também tem deficiência, né, mental, não sei se é assim que se diz. Acho que é cognitiva. Cognitiva, que seja. Também, se alguém puder me corrigir aí no comentário, por favor. Também tem deficiência. Ele trabalha como o garoto da água, né? Que é aquele rapaz que vem correndo. Na verdade, ele não tem. Pra ocupar a mente dele, ele tipo arruma isso de. O time não tinha ninguém pra servir água e ele tem esse negócio com a água, tudo pra ele é água, ele sabe todo tipo de água, como a água tem que ser e tudo mais, e ele vai para esse time de futebol americano e começa a servir água. Só que o técnico descobre que ele, quando tá com raiva, ele é sinistro. Porque ele era de um time, foi mandado embora, ele foi para outros, quando ele tá com raiva, ele se torna extremamente violento, forte, aí o técnico começa a botar ele pra jogar, né? E faz certo sucesso com isso. Então, estamos encerrando aqui os nossos 20 filmes, a lista longa. 20 né? filmes sobre esporte. Sobre esportes, mais variados esportes, mas fizemos uma sublista com 10 filmes de futebol americano. Isso. E antes da gente encerrar no nosso vídeo, eu não posso citar menções honrosas. Claro. O filme que, participou da vida de todo mundo, cara. É a maior trilogia da história dos esportes. Trilogia não, pentalogia. Desculpa, trilogia não, franquia. Pentalogia. Não sei de onde saiu trilogia, quis dizer franquia. Rocky o Lutador com o Stallone, um filme que ele mesmo escreveu, ele produziu. O cara sofreu, não sei se vocês já ouviram a história sobre o Rocky, como o Stallone chegou ao Rocky, ele foi para uma luta, viu uma luta de boxe e se apaixonou pelo esporte e escreveu em 2 dias o roteiro de Rocky o Lutador e começou a vender para as pessoas, tentar vender para as pessoas, os estúdios, o filme, mas elas queriam o filme, mas a condição que ele tinha para vender é que ele fosse o protagonista. E aí ele vendeu por um valor até mais inferior do que tinham oferecido para ele ser o protagonista e virou essa coisa icônica do mundo inteiro. Ninguém não sabe falar, se chegar a falar sobre rock, todo mundo sabe o que é. Inclusive deu uma sub-franquia, vamos dizer assim, né, que é um spin-off, que é Creed, que é com o filho do Apollo Creed, que já tá no 3º Creed. É o 3º agora do cinema, né? Então, menções honrosas a Rocky, que é a maior franquia esportiva que tem do cinema hollywoodiano, com Stallone e Rocky. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo vídeo. Vou lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, colocar na opção todas, curtir, compartilhar. E é isso aí, né, Sandro? É isso aí. Até o próximo vídeo com a gente aqui do Podcine. Muito obrigado. Valeu.